sincero com vocês e trazendo aqui para o debate, é um Mikael que ainda vai dar muito certo. Mas não tem como eu fazer uma classificação onde Léo Pelé era o melhor desses caras. Melhor que o Beleze, melhor que um Tobias Figueiredo, melhor que uma locomotiva que era o Abraão. É só você ver o papelão que o Abraão tá fazendo, cara. Olha o papelão que o Abraão tá fazendo no esporte, cara. É um jogador muito abaixo da média. A gente não tá citando um jogador só abaixo da média. Se ele fosse só abaixo da média, de verdade, eu acho que eu seguraria um pouquinho nas críticas. De verdade. Mas é muito abaixo da média. E ele prejudicou o Atlético. A verdade é essa. E ele não prejudicou só a instituição por conta de pontuações, etc. Ele prejudicou as avaliações individuais que a gente teve. Como o caso do Mikael. Como o caso do Santos também. Ele prejudicou o Santos contra o Cuiabá, cara. Entendeu? Cara, tem muitas. Cuiabá não, desculpa. Contra o Paysandu. 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 Ele prejudicou o Santos, cara. Pô, tipo, é bizarro isso, mas a realidade é essa. A gente vai ter que esperar um pouquinho quanto ao Mikael. E o Vincenzo, você tem um ótimo ponto, até parando um pouquinho aqui esse monólogo. Você tem um ótimo ponto aqui. Porque o Santos tem contrato até o final do ano. Fato, isso ninguém nega. E aí vai ser tomada uma decisão mais para novembro, dezembro, para entender. E aí? Vai ou não vai? Qual vai ser? Entendeu? Qual vai ser? Vai ficar ou não vai ficar? Vai ser reserva? Vai continuar jogando? Mas eu acho que aí sim, para um ano que vem, ou o Atlético vai ao mercado, ou simplesmente a gente começa a pensar já numa transição. E uma pena que o Atlético saiu das Copas, uma pena que não dá para fazer essa questão do goleiro de Copas. Mas o Mikael merece a oportunidade em 2027. Ele tem que entender que ele passou por um momento ruim, tem que entender que ficou um bom tempo parado por lesão. E nós temos que entender também que, assim, é um ano onde o Atlético teve o Santos até aqui, que cometeu falhas, é verdade, mas não adianta a gente ficar esperneando, porque é o Santos que vai jogar até o final do ano, gente. Até porque, Furlan, também o contrato do Santos é de empréstimo com o Atlético até o final do ano, né? Ele tem um contrato com o Fortaleza. Então, em dezembro, ele vira agente livre, né? Dia 31 de dezembro, e daí, sim, seria uma nova negociação, né? Talvez totalmente diferente dos moldes que tem o contrato atual aí do Santos, né? Pois é. E aí fica Então, complicado, né? Não sei o que o Vincenzo acha do tipo, não, mas. eu queria, Por eu favor. queria fazer um paralelo, dar uma insistida nisso. Porque assim, você vai ter lá, o Mikael estava mal protegido, ponto 1, ponto primordial nisso, estava mal protegido. A partir disso, falhou, né? Tem falhas que custaram resultados ao Atlético. A partir disso, você tem um goleiro que, quando jogou, foi bem, que foi o Santos. Portanto, se faz a troca. Perfeito? Nada a ser questionado nesse raciocínio. E aí a gente olha para o cenário do Santos, que tem falhas, e falhas que custaram resultados, né? Principalmente a falha da eliminação na Copa do Brasil contra o Vitória. Quando você põe o Mikael para jogar, ele dá uma resposta positiva no único jogo, e claro que é uma amostra pequena, mas tudo bem. Então, se a gente for usar o que aconteceu no ano passado como regra, como base para o que está acontecendo agora, o próximo passo desse esquema é a troca de goleiro. O que é que tem, no caso, a favor do Santos, ô Fusca, que permite que o Santos não seja questionado em nenhum momento e que o Odair chegue na coletiva e fale não vai sair do time, e que o Mikael não tinha no caso do ano passado e que fez ele ser trocado do gol do Atlético? Eu acho que agora o contexto é um pouco diferente, né, Mitias? Apesar da gente estar falando de eliminação, a situação na temporada ainda é positiva para o Atlético, né? E o Santos, querendo ou não, também faz parte disso, né? A gente fala de momentos ruins que o Santos teve, mas contra o Corinthians, na Neoquímica, se não é ele, meu amigo, a gente ia perdido também, não tinha feito um ponto, né? Tem outros jogos do Campeonato Brasileiro que o Santos também foi importante, fez intervenções decisivas aí para a gente conseguir assegurar a vitória ou empatar pelo menos. Então, acho que sim, história não tem vaga, né? A gente entende que na posição de goleiro há uma hierarquia maior que em outras áreas do campo, mas eu assim, tô com o Furlan, eu acho que apesar de tudo, o Santos ainda é um goleiro que está, pelo menos na média, né, do futebol brasileiro. Ele é um goleiro ainda assim seguro. E eu acho que o papo para o Mikael é daqui 16 jogos. Eu realmente não sei se o Atlético vai renovar. É meio imprevisível o Atlético na situação da renovação de contratos, né? Porque
para muitos foi dado em contrato de 2 anos, né, para ídolos ali, quando se devia dar apenas um, né? A gente viu o caso do Pablo, do Thiago Heleno, né, lá no final de 23, enfim. Então, aguardar o que o Atlético também pensa para o Santos, o que o Santos pensa na carreira, né? Se ele vai querer continuar mesmo, se já chegou o momento aí talvez dar uma pausa. Eu acredito que novembro e dezembro aí vão ser bem movimentados aí na situação do Aderpar. E, bom, o Mikael é aquela coisa, né? O Santos teve uma paciência de Jó, né? O Santos ficou ali 7 anos no banco até ser titular de verdade. Então, o Mikael ainda está num processo, acho que natural, tem 22 anos, vai ser o goleiro do Atlético algum dia, também não tenho dúvida disso. E eu espero que seja em 2027, tá? Eu realmente espero que esse ciclo aí para o Mikael comece de verdade a partir da próxima temporada e já podendo jogar uma Libertadores, no mínimo aí. Então, assim, a gente pode até argumentar que o Santos tem mais defesas relevantes, resolveu mais cenários do que o Mikael. Só que a gente também pode contra-argumentar este argumento com o fato de que o Santos é muito melhor protegido. Muito melhor protegido. E eu até me lembro uma comparação que a gente fez numericamente entre os dois, em termos de estatística, ou é muito próximo, ou o Mikael tinha vantagem, mas isso no contexto de Série B ano passado, né? Então, o que é a única coisa que mantém o Santos inquestionável? O que é a questão que faz o Odair não tirar ele, não colocar em questionamento em nenhum momento a possibilidade de tirar o Santos do time? Tamanho. Qual que é o argumento do Odair? Quem não erra? Todo mundo erra, é verdade. E aí ele fala o seguinte na entrevista coletiva: vamos queimar um ídolo do clube por 2 erros que ele cometeu? Então, até na defesa do treinador ao seu goleiro, ele cita o tamanho que o Santos tem na história do Atlético, Perfeito. cita o tamanho que o Santos tem para o torcedor do Atlético. O Santos só não passa pelo mesmo processo que aconteceu com o Mikael na temporada passada, porque ele tem tamanho. Porque ele é um ídolo da história do clube, porque ele venceu a Copa do Brasil e 2 vezes a Copa Sul-Americana. Né? Então, entendo que é muito mais isso do que uma diferença técnica exacerbada. Eu não mudaria agora. Mas entendo que o Mikael, ao longo da temporada, tem que começar a receber mais chances. Um jogo ou outro. Isso é bem justo. Partida fora de casa, um jogo, sei lá, pegar a Chapecoense na Arena Condá. Põe o Mikael para jogar, jogo que ele não vai ser tão exigido. Em contextos específicos, você pode já começar a realizar uma transição para em 27 apostar no Mikael. Eu, particularmente, não iria no mercado. Eu apostaria em desenvolver o Mikael. Para fechar,